Polícia Civil de São Paulo registra aumento de denúncias de pedofilia na internet. Veja outros destaques desta edição. Câmara aprova projeto sobre proteção de crianças em ambientes digitais. Treinamento de uso de granadas de efeito moral é realizado com guardas municipais de Rio Claro. Esse treinamento especificamente para controle de distúrbios, de maneira segura, de maneira eficiente. No bairro São Miguel, moradores reclamam de área utilizada para o descarte incorreto de lixo e entulho. Porque tem cata bagulho lá em cima, né? Passa lixeira 3 vezes por semana. Depois que passa o lixeira, vem e joga sacolinha, Por que não põe para o lixeiro levar? E depois de vitória em casa, o Rio Claro não conseguiu emplacar a sequência após perder partida para o Osasco. Hoje é quarta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos falando de um tema alarmante, que é o de casos de pedofilia no Brasil. E a Polícia Civil de São Paulo registrou aumento de denúncias deste crime cometido pela internet e orienta também como usar o Disque 100, que funciona 24 horas por dia e encaminha os relatos diretamente aos órgãos competentes para investigação. O Pedro traz mais detalhes para a gente. Os dados são da Delegacia de Repressão à Pedofilia da Polícia Civil, que chegou a receber 50 chamados em um único dia. A média anterior era de 15 denúncias por mês. A polícia ressaltou a importância das denúncias e disse que conta com uma equipe disponível 24 horas para receber os chamados e também investigar os casos. Para denunciar, é fundamental fornecer o máximo de detalhes possível, já que muitas denúncias chegam incompletas ou sem informações suficientes. Se o caso aconteceu no ambiente virtual, o denunciante deve, sempre que possível, encaminhar junto o link da publicação ou então um print da tela, que deve ser apagado do computador da pessoa que fez a denúncia assim que o chamado for enviado até a Polícia Civil. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, pelas redes sociais do DHPP ou também pelo e-mail. Pedro Gaspar, de Rio Claro. Importante anotar esses canais. E falando dessa proteção de crianças e adolescentes, principalmente no uso da internet, após denúncias sobre adultização, um projeto foi aprovado para a proteção deste público, em ambientes digitais. E nós fomos às ruas ouvir a população, saber se as pessoas estão atentas e também colocando em prática o limite e o uso correto da internet. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria regras de proteção para crianças e adolescentes quanto ao uso de aplicativos e jogos eletrônicos. O projeto de lei prevê obrigações aos fornecedores e autorização prévia dos pais das crianças. Nós viemos às ruas para saber o que a população pensa sobre essa medida. É bom, Porque muitas das vezes as crianças, na idade que eles têm, eles sabe muita coisa, Ele sabe mexer, ele sabia, é bom, ter regras nessas coisas, Era bom, porque tem muita coisa que não é boa na rede social. Tá feio essas criançadas no celular. Tem muita coisa ruim no celular. É bastante necessário, até porque hoje a maioria dos jogos são tudo online. Então a gente não controla com quem eles estão jogando, ou com quem eles estão falando por trás do telefone, Tem muita gente mal intencionada. Hoje em dia é muito acessível, muito fácil. E estão uma fase que também fica muito no quarto trancado, essas coisas, E se a gente realmente não acompanhar, a gente não tem um controle do que eles podem fazer, Até mesmo porque as crianças hoje em dia são muito espertas para essas coisas. Então, ter uma coisa que a gente possa ficar de olho, observando, é sempre bom. Tem coisa no celular que eu não deixo ele ver. Eu falo, não, isso aí você não pode ver, não. Isso aí pode mudar, senão eu vou tomar um celular. Aí ele pega e muda. Aí eu tiro dele. Aí ele pega e volta naquele educativo de novo, Que tem um lá que não dá para assistir mesmo. Que eu falo, isso aí não pode. Tem que estar atento mesmo. E olha, um estudo da Fiocruz mostra que os jovens são as maiores vítimas da violência e também de acidentes. Uma realidade que acontece tanto nas regiões metropolitanas do Brasil como em cidades do interior.
No estudo são usados dados do SUS e do IBGE dos anos de 2022 e 2023. Neste período, 65% dos óbitos da juventude resultaram de causas externas, como violências e acidentes, o que representa uma taxa de 185,5 mortes para cada 100 mil habitantes, maior do que a da população geral, que é de 149,7 mortes. A pesquisa também indicou que jovens entre 15 e 19 anos sofrem mais violência no geral, especialmente física, e que jovens de 20 a 24 anos estão mais sujeitos a uma morte violenta. O estudo ainda apontou que a principal forma de violência sofrida por jovens brasileiros é a agressão física, com 47%. Enquanto homens jovens são os que mais morrem, as mulheres jovens são as principais vítimas de agressões, sendo que o sexismo aparece como motivação mais frequente da violência contra jovens nas notificações do SUS, correspondendo a quase 24% dos casos. As mulheres são mais assassinadas dentro de casa, representando quase 35% das ocorrências, contra 9,6% dos homens. O aspecto racial também ganha destaque. Jovens negros representam 73% dos óbitos por causas externas. Segundo o pesquisador da Fiocruz, é preciso refletir sobre os impactos dos dados e pensar em políticas públicas. Acomete mais essa juventude negra, masculina e em territórios de periferia. Ou seja, de que maneira a gente olha para essas informações e encontra maneiras ou estratégias de enfrentamento à violência que passa não só por pensar políticas públicas de proteção à juventude, mas também de enfrentar essa cultura da violência que naturaliza esse fenômeno em relação a jovens negros. E falando de segurança e capacitação, um treinamento de uso de granadas de efeito moral foi realizado com guardas municipais de Rio Claro. No campo de treinamento, estouros e fumaça. Tudo simulado, mas com foco em situações reais que os guardas podem enfrentar nas ruas. O exercício faz parte da capacitação da Guarda Civil Municipal, que treinou o uso de bombas de efeito moral e técnicas de controle de multidões. É a continuação da parte da manhã, que a gente trabalhou a parte teórica, que envolve toda a parte de definição, legislação e procedimentos teóricos na sala de aula. E na parte da tarde a gente fez o treinamento na prática. As bombas de efeito moral não são letais, mas servem para dispersar aglomerações e restabelecer a ordem em cenários de risco, ampliando o plano de ações da GCM em futuras ocorrências. Durante o treinamento são avaliados desde a postura do agente até o tempo de resposta em meio à fumaça. Eles fizeram o lançamento das granadas, com e sem a utilização de escudos, e fez também a parte do desmantelamento do material bélico que a gente fala, que numa situação de eventual falha do material, a responsabilidade é do operador de trabalhar o material da melhor forma possível para que não leve risco a terceiros. Além de assegurar que os agentes estejam melhor preparados para o uso das ferramentas, os treinamentos também oferecem mais segurança à população. A gente continua investindo em treinamento, em capacitação para os nossos agentes, esse treinamento especificamente para controle de distúrbios, de maneira segura, de maneira eficiente. Então a gente continua com a nossa política de cada vez mais investir não só em equipamento, mas também na capacitação dos nossos agentes. Vagas de emprego disponíveis hoje em Rio Claro para auxiliar de logística, auxiliar de serviços gerais, cozinheira, mecânico de refrigeração, auxiliar de oficina, servente de pedreiro, sushi man, soldador, moldador e social media. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. De volta e agora para falar da falta de respeito de muitas pessoas que acabam levando aí a cenários de sujeira e muito lixo. Essa é uma reclamação de moradores de uma área do bairro São Miguel. Resto de construção, móveis velhos e até lixo doméstico tomam conta do espaço. Um cenário de abandono que, segundo os moradores, se arrasta há muitos anos. Há 35 anos que eu moro aqui e sempre foi assim esse lixão. Antes era bem mais, porque não tinha horta. Aí depois que fizeram essa horta aí ajudou bastante.
Mas esse pedaço aqui nunca conseguiram tirar. Entra lagarto, entra barata, até cobra já entrou na minha casa, já várias vezes já entrou cobra na minha casa. Essa situação antiga acontece aqui na Estrada Manancial Maria Cristina, também conhecida como Estrada da Bomba. De acordo com os moradores, é muito comum que as pessoas venham deixar lixo no local ao anoitecer e após a passagem do caminhão de lixo. E a revolta com o descaso é ainda maior, já que próximo daqui há um ecoponto. A prefeitura até realizou uma limpeza no local recentemente, mas a medida durou pouco. Dias depois, o lixo voltou a se acumular, reforçando a sensação de que o problema não é apenas a falta de manutenção, mas também de fiscalização e consciência. É sempre assim, a turma vem e joga tudo aqui, tudo quanto é bagulho é aqui que joga. Porque tem cata bagulho lá em cima, né? Passa lixeira 3 vezes por semana, depois que passa lixeira, vem e joga sacolinha, joga sacolinha. Por que não põe para o lixeiro levar? As reivindicações já foram feitas junto ao poder público, mas os moradores dizem que as respostas nunca saem do papel. As promessas se repetem, mas a realidade continua a mesma: sujeira, abandono e o sentimento de descaso. A gente está na espera, né? Quem sabe um dia... Quem sabe um dia, né? Só corrigindo, então, que essa região aí fica lá no bairro Vila Nova e não no São Miguel, como eu havia dito, né? O ecoponto, sim, é ali naquela região do São Miguel e dá para essa população aí ter acesso ali bem próximo também. E como você viu na reportagem, o serviço de limpeza tem sido feito. O que falta é essa conscientização das pessoas também para evitar este cenário. Mesmo assim, nós solicitamos um parecer da prefeitura que orientou o seguinte, viu? Quem flagrar pessoas fazendo descarte incorreto de materiais pode acionar a Guarda Civil pelo 153 ou também pelo 0800 771 1532. A GCM mantém rondas da Patrulha Ambiental percorrendo todas as regiões do município. E as orientações sobre o descarte correto de lixo e entulho também são feitas sem interrupção. Os dias e horários de todos os serviços da Prefeitura voltados à destinação de lixo e entulho estão à disposição da comunidade no site rioclaro.sp.gov.br. Vale lembrar também que, quando há flagrante, o descarte incorreto rende multa ao infrator. Quinta-feira de sol com muitas nuvens no período da tarde. Noite de céu também com muita nebulosidade, mas sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 15, máxima de 29 graus. Em Santa Gertrudes, mínima de 15, máxima de 30. Em Leme, a mesma oscilação, mínima de 15, máxima de 30 graus. E a seguir, Abrigo São Vicente de Paulo necessita de doações de leite. A comunidade pode ajudar a entidade que abriga atualmente 86 idosos. E ainda, Rio Claro não emplacou sequência de vitórias no basquete e perdeu fora de casa para o Osasco.
E agora aquele momento de falar de solidariedade, porque o Abrigo São Vicente de Paulo está precisando de doações de leite. A entidade abriga no momento 86 idosos e busca esse apoio da comunidade. Vamos saber como você pode fazer essa contribuição. Olha, mais de 80 idosos são atendidos mensalmente e o abrigo conta com a generosidade da população de Rio Claro para que esse trabalho tão importante possa continuar. Quem está aqui comigo hoje é o padre Marcelo Machado, ele tem mais informações para poder compartilhar com a gente sobre essa campanha de arrecadação. Padre, é justamente por esse alto número, né, de idosos atendidos aqui por vocês que o estoque de leite precisa de um reforço, né? Isso, então é uma alegria poder assim também contribuir, pedir para a população poder nos ajudar novamente nesta campanha de leite. Aqui nós temos mais de 80 moradores, residentes, então o custo do leite é muito alto. Então, mais uma vez, a comunidade é convidada a ajudar, a colaborar com o Abrigo São Vicente de Paulo. E padre, tem algum tipo de leite em específico que vocês pedem? Ou pode ser o leite integral das mais variadas marcas? Como que funciona? Então nós usamos mais o leite integral, então, mas se tiver também de outros tipos, a gente também aceita. Só trazer até aqui o Abrigo São Vicente de Paulo. E aí, para quem quer participar dessa campanha, em qual local essas doações podem ser entregues? Então pode ser trazido até aqui o abrigo na recepção do horário comercial das 7 da manhã até às 18h30, de segunda a domingo. E padre, para quem quer contribuir com vocês, além da doação de leite, existem outras formas, né, de se ajudar o abrigo? Sim, nós temos o telemarketing, nós temos também o brechó, que traz também as roupas, outros tipos de alimentação, material de limpeza, material de higiene. Tudo é bem-vindo para poder contribuir e ajudar aqui no Abrigo São Vicente de Paulo. Muito obrigado pelas informações, padre. Olha, lembrando então para você que quer contribuir de maneira específica com essa campanha de arrecadação de leite, as doações podem ser entregues aqui na recepção, né, na portaria do Abrigo São Vicente de Paulo, que fica aqui no centro da cidade de Rio Claro, na Rua 1, número 270, e o horário que você pode comparecer até a portaria e a recepção para poder entregar a sua doação é de segunda a domingo, das 7 da manhã até às 6h30 da tarde. Pedro Gaspar, de Rio Claro. E agora falando do Rio Claro Basquete, a equipe vem alternando vitória e derrota no Campeonato Paulista. Contra o Mogi em casa venceu, mas ontem contra o Osasco saiu de quadra amargando mais uma derrota, viu? Essa foi a 7ª rodada do campeonato e a equipe do Osasco manteve a intensidade durante a partida para vencer o Leão, que alternou aí bons e maus momentos. Quando parecia que ia reagir e diminuir a diferença, o adversário voltava a se reerguer e se destacar no jogo, conseguindo então a vitória. O placar final foi de 100 para o Osasco e 91 para o Rio Claro. O Leão volta a jogar em casa no próximo sábado. A partida acontece no Felipe Caran, às 7 da noite, contra a equipe do Limeira. E claro que a torcida está convocada para apoiar. O Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui. Estamos de volta amanhã na primeira edição, ao 12h30. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens no canal do YouTube da TV Claré e também no portal tvclaré.com.br, além de nos seguir lá no Instagram. Desejo uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.